José de Alencar em frente ao Palácio do Governo e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. ZYL 972, 95,1 MHz. Rádio 95 FM, Candeias do Jamari. 95. Eu gosto. 95. Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. Que bom reencontrar com você. Que bom que nós estamos aqui agora, digamos, frente a frente, né? Olhando nos olhos da imaginação. E todo dia é isso. Todo dia é digamos, um recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma? Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só diversas vezes? É porque você fechou a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Aonde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. Porque eu sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Definitivo, como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que nós sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê?
porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque o nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque a nossa mãe é impaciente conosco, mas porque todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias não acontece, porque ela não estava interessada em nos compreender. Sofremos não porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam. Todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, simples como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes Lustosa. Ontem eu dirigi em estradas do Rio Grande do Sul, a 180 quilômetros de Porto Alegre. Eu me arrependo de ter dirigido nas estradas portuguesas, porque fica a impressão recente de uma estrada de verdade na hora que a gente pega uma porcaria construída por alguma empreiteira que devia ter vergonha na cara. Eu peguei, por exemplo, a BR-386, depois a RSC-287, as duas, um horror. O carro sacode a cada metro. Não é a cada quilômetro, não, a cada metro. Tudo é irregular no asfalto. Isso que a RS-287 é pedagiada, eu ainda paguei pedágio para passar por aquele horror. Eu estou contando isso, né, falando de estradas absolutamente irregulares, só para as pessoas se darem conta, porque quem não dirige numa estrada de verdade pensa que estrada é assim. Né? Por isso que eu estou deixando esse registro aqui. Bom, eu vejo que o presidente Michel Temer está plagiando a presidente Dilma, né? Ou foi contaminado pela campanha que ambos fizeram juntos no mesmo palanque. Eu quero me referir à morte daquele soldado da Força Nacional, assassinado sexta-feira no Rio. Nós, jornalistas, dissemos que foi porque a viatura da Força Nacional entrou por engano na Vila do João, que não deve ser território brasileiro, né? Então foi recebido com uma saraivada de balas de fuzil. Pois o presidente Temer disse, foi um lamentável acidente. Bom, para ser acidente, eu acho que o traficante estava limpando o fuzil e aí o fuzil disparou para ser acidente.
mas eu acho que ele quis dizer incidente, né? Aí é que ele imita Dilma. E autoridades, de um modo geral, depois desse episódio, disseram que isso não empana o brilho da Olimpíada. Gente, vocês estão dizendo mesmo que a vida do PM de Roraima é menos importante que a Olimpíada? É isso que vocês estão dizendo? Por favor, esclareçam. Bom, vamos em frente. Falando em Olimpíada, né? Quando eu disse que os americanos acham futebol monótono, eu reforço essa tese depois de ter visto o jogo de basquete entre Brasil e Argentina no sábado, né? Isso sim é que é um esporte movimentado, né? E ainda falando em Olimpíada, mais algumas, né? Depois de terem corrigido aquela água verde lá do Maria Lenk, agora cai uma câmera que estava pendurada num cabo, o cabo e a câmera ferem 7 pessoas lá na Vila Olímpica, e tudo de responsabilidade do COI. A câmera é do COI e o cabo também, né? Isso sem falar no assalto aos atletas da natação dos Estados Unidos, assalto à mão armada. Bom, vamos passar para a política, né? E ainda um tema policial. O Paulo Alberto Ferreira, vocês lembram dele? É o antecessor de Vacari Neto e sucessor de Delúbio Soares. Pois agora todos os 3 são réus da Lava Jato, porque o Paulo Alberto Ferreira se tornou réu, com mais 13 pessoas já conhecidas, como Léo Pinheiro da OAS, por exemplo, tudo por causa de uma obra de R$1 bilhão no Centro Tecnológico da Petrobras, em que o então tesoureiro do PT levou R$1 milhão e ainda parece que doou para uma escola de samba de Porto Alegre. Claro, dinheiro fácil, né? O Banco Central está segurando a taxa básica do juro. Está segurando, o que eu digo é que não está baixando. E faz muito bem, segundo um ex-presidente do Banco Central me relatou, né? Porque a liberação de ajuste da folha de pagamentos federal e folhas estaduais são perigo para a inflação. Comércio e serviços estão se recuperando muito devagar, né? Porque dependem de emprego, de renda e de crédito. O setor de material de construção já se recupera um pouquinho mais. E veículos moderadamente, embora a Mercedes tenha dado aí férias coletivas, né? Se sair o ajuste fiscal e a reforma da Previdência, aí dá para ser otimista e prever 2% de crescimento no ano que vem. Se não sair, não dá para fazer essa previsão. Agora tem que ficar de olho na China, porque a gente se atrelou muito à China nos governos do PT e a China está reduzindo suas importações em 12,5%. Agora, confirmado o afastamento definitivo de Dilma, vai melhorar o risco país, porque melhora o ambiente de negócios, né? Se estabiliza o câmbio e há um estímulo para o mercado de ações. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Como você está vendo, você pode andar na cidade aí todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? É a esperança da comunidade, é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 14 minutos. 12 horas e 14 minutos é a hora certa em Rondônia.
Na contramão da maioria das obras públicas, as arenas olímpicas gastaram 11 milhões de reais menos do que o previsto. No total, as instalações custaram 7 bilhões. Conseguiram economizar 11 milhões. Agora, mas estão querendo mais dinheiro aí, e o TCU já disse que só depois que prestarem conta desses 7 bilhões de reais. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade.
Com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhorci, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeias do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, nós damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a Verdade. Opa, que bom, estamos de volta. Primeira viagem internacional de Michel Temer como presidente efetivo, como as circunstâncias indicam, será no dia 4 de setembro à China. A segunda será aos Estados Unidos. Então, se confirmar o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, o presidente Temer assume em caráter definitivo até o final desse mandato e fará essas duas viagens importantíssimas, né, para a China e para os Estados Unidos em seguida. Contribuição não contabilizada pode ser enquadrada como crime eleitoral de punição branda e chance mínima de resultar em prisão. Há, porém, uma pedra no caminho. A força-tarefa da Operação Lava Jato, que não aceita a versão de contribuições desinteressadas para campanhas eleitorais via Caixa 2. Os procuradores insistem na revelação de contrapartidas, o que enquadraria a doação dos recursos em propina pura e simples. Por isso, a delação que envolve Michel Temer e José Serra pode ainda sofrer alterações. Eu acho interessante o seguinte: às vezes o mesmo homem que passa ali no sinal e não dá dinheiro, não dá R$1, R$2 para um bailarino daqueles, um malabarista daqueles que está ali no sinal, dá R$1 milhão para a campanha do candidato X, dá R$2 milhões para o candidato Y. Eu acho e veja bem, está dando um dinheiro sem certeza de retorno, que pode ser que apesar desse dinheiro o cara não ganhe a eleição. E quantas pessoas gastaram tanto dinheiro numa eleição, e claro que o dinheiro não era dele, e ficou por isso mesmo. E o moço ali do sinal, ele já fez, primeiro ele apresenta o espetáculo dele, joga aquelas facas pro ar, engole fogo, cospe fogo, faz aquele negócio todo, e só depois então é que ele comparece na tesouraria para ver se recebe o cachê dele. Falando a Verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. E a Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode telefonar. É só ligar 32230088. Falando a Verdade. 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Caso o baixo preço cobrado for devido à existência de pequenos defeitos, sua oferta deverá ser realizada de maneira clara e ostensiva, deixando bem claro ao consumidor sobre as condições do produto ofertado. Desta forma, o comprador está assumindo o risco daquela mercadoria. Segundo o advogado Átila Nunes, o serviço reclamaradianta.com.br é fundamental fazer constar por escrito no verso da nota fiscal o tipo de defeito como forma de garantia em caso de algum outro problema surgir com o uso do produto. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito.
Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que o governo vai recriar em setembro, após a conclusão do processo de impeachment de Dilma Rousseff, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que havia sido transformado em secretaria. É a segunda vez que o presidente em exercício, Michel Temer, recua e retoma uma pasta extinta. A outra foi a cultura. E com isso abre espaço para atender o pedido dos amigos, né? Que estava meio que restrito. Falando a verdade. E após as fortes altas dos preços do feijão e do leite, o consumidor pagará por carnes mais caras nos próximos meses. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pecuaristas vão repassar o aumento no custo da ração. Será que é... o que é o gasto com ração? É quantos por cento do custo de criação do gado, não é? Era bom a gente saber isso, para poder ter uma ideia do que pode ser o reflexo do aumento do preço da ração no preço da carne. Porque às vezes o reflexo é pequeno, mas eles aproveitam a oportunidade para dar uma visgada na gente. Agora, sabe o que é isso também? É porque está se abrindo o mercado externo. Aí não fazem mais questão de vender carne para nós. Não, tenho garantido no exterior, pago em dólar, não sei o quê. Aí começam a nos esnobar. Eu acho que uma boa medida é a seguinte: não como carne. Fica alguns dias sem comer carne. Garanto que você não vai morrer. Se ficar um mês sem comer carne bovina, vai fazer até um bem para a sua saúde. Falando a verdade. Além de fazer um bem para a economia brasileira, porque não deixa que a inflação se instale. Falando a verdade. O presidente Michel Temer vai, como eu já disse há pouco, fazer a sua primeira viagem internacional como presidente efetivo do Brasil, se confirmar o impeachment, no dia 4 de setembro. Ele vai à China. Quando chegar, arruma as malas de novo e vai para os Estados Unidos. Sobra dinheiro no mundo rico. Sobra dinheiro no mundo rico e enormes aplicações têm fluído para o Brasil. É por isso que o dólar tem caído, que tem havido uma corrida de dólar para o Brasil, e tudo que a oferta é maior do que a procura tem o seu preço baixado. Por isso que eu falo da carne. Se você diminuir o consumo, o preço da carne vai baixar. Não, mas baixa no ato, companheiro, no ato. Falando a verdade. A coluna Diário do Poder diz que políticos do PT tentam enganar os eleitores, afirmando que a denúncia à Comissão de Direitos Humanos da OEA pode sustar o impeachment. Além de não ter importância alguma, a OEA não é instância de recurso. Então estão dizendo que PT, né? Estão tentando enganar o eleitorado, afirmando que a denúncia feita à Comissão de Direitos Humanos pode sustar o impeachment. Não vai sustar coisa nenhuma por isso, porque a Organização dos Estados Americanos não é uma instância de recurso. O recurso à Organização dos Estados Americanos, a OEA, é uma jogada do PT com o ex-presidente Lula e com Luiz Almagro, uruguaio, que fez da OEA, da qual é secretário-geral, algo tão inexpressível quanto ele próprio.
A Petice Deli Salvati e o marido dela ocupam boquinhas na OEA, onde faturam por mês $18.400, algo correspondente a R$58 mil. Então, estão lá mastigando, engolindo o que a OEA tem para fazer, porque a OEA também está aparelhada por elementos de origem esquerdista. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce para o agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Esta é a rádio que você gosta. Rádio 95. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade. E na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelados em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. E eu me lembrei desse 9
quando eu falei agora 9 e tal, e dei um número de telefone, eu me lembrei do 999040095. Vou repetir, 999040095. Esse é o número do nosso WhatsApp. Por ele, você fala com a Rádio FM 95 e também manda suas sugestões, suas críticas, seus elogios, seus pedidos, seus apelos aqui para o programa Falando a Verdade. Falando a Verdade. O voto pró-Dilma da senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, gerou protestos dos seus eleitores produtores rurais. Eles não perdoam o apoio dela e do filho deputado Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, aos protetores do MST. Quer dizer, o MST que tem sido apoiado pelo PT, e que destrói obras, destrói investimentos, destrói pesquisas, destrói tudo que encontra pela frente, porque o propósito é esse mesmo, é destruir, é transformar tudo numa grande anarquia. Falando a Verdade. Lula, pragmático como sempre, já entregou os pontos em relação ao impeachment da pupila, da qual é o criador arrependido. Considera remota a possibilidade de o afastamento definitivo de Dilma Rousseff não ser aprovado pelo Senado, segundo afirmou a senadores e deputados com os quais se reuniu em Brasília. Para o ex-presidente, o PT precisa se concentrar daqui para frente em 2 objetivos: preparar-se para ser novamente oposição e lutar pela preservação do legado do partido depois de 13 anos no poder. Interessante que 13 é também o número do Partido dos Trabalhadores. Que coincidência, né? 13, e o pessoal já está pelos 13, né? Já não quer mais conversa, já está saturado de tanto papo furado. Falando a Verdade. A Caixa Econômica Federal lucrou 2 bilhões e 400 milhões de reais no primeiro semestre. Houve, portanto, uma queda de 30%. O resultado só não foi pior porque o banco subiu os juros e as tarifas cobradas aos clientes. Senão, tinha levado um chumbo muito maior. Por quê? Muito dinheiro está na praça, sem a segurança necessária, sem o suporte devido. E aí estão começando a pipocar as inadimplências. Falando a Verdade. 12 horas, agora são 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 37 minutos. Veste Faro agendado 2016.2. A Faro, Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Veste Faro agendado continuam abertas. Últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação. Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, Fiéis e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. Que defesa do consumidor foi ainda agora, companheiro? Acorda, tá dormindo, tá falando com os olhos fechados? Não pode, tem que ler o roteiro, rapaz. Agora é alto papo com Boris Feldman.
Eu tenho comentado aqui no nosso Auto Papo a respeito do crescimento das vendas de automóveis através do consórcio, por ser um plano interessante de financiamento para quem não tem pressa do carro, para quem quiser fazer uma poupança forçada durante 50 ou 60 meses. Porém, muitos aderem a esse plano do consórcio sem saber exatamente como ele funciona, pois não é um financiamento como os outros existentes por aí. Na verdade, o consórcio reúne um grupo de pessoas interessadas em comprar um carro, ou uma moto, ou uma picape, ou uma casa, ou uma viagem de férias, pode ser um bem ou uma prestação de serviços, e são 2 consorciados contemplados todo mês com o valor das prestações pagas por eles. Um por sorteio, outro para o maior lance dado na Assembleia. Mas o que muitos não entendem é que não existe devolução do dinheiro pago caso o consorciado desista no meio do caminho. Ele raciocina assim: eu já paguei 20 ou 30 meses, mas não levei o meu carro, então quero meu dinheiro de volta. O que é impossível, pois ele não levou o carro dele, mas o valor com que ele contribuiu durante aqueles 25 ou 30 meses foi utilizado pela administradora para contemplar os outros consorciados daquele grupo. Então não há como devolver aquele valor. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Em 3 anos, a Polícia Federal acha 59 novas drogas, a maior parte sintéticas. A Polícia Federal identificou 59 novas drogas apreendidas no Brasil nos últimos 3 anos. Algumas têm componentes químicos que simulam o efeito de drogas conhecidas e são usadas por traficantes para baratear a produção e ampliar lucros. Muitas são comercializadas na internet ou em aplicativos e revendidas em baladas e universidades. Seus danos ainda não são totalmente conhecidos, mas são, não tenho a menor dúvida, devastadores. Não tem uma droga dessas que melhore a vida de ninguém. Todas elas destroem a vida de quem usa, apodrecem a vida de quem usa. Muitos, antes de morrer, se tornam verdadeiros zumbis. Falando a verdade. Parlamentares discutem mudanças no pacote proposto pelo Ministério Público Federal. Querem afrouxar projeto contra a corrupção. Deputados da comissão que analisa as medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal negociam mudanças em pontos centrais do pacote. Eles querem evitar o endurecimento da legislação sobre o Caixa 2 e o aumento da pena para a corrupção. Também tentam impedir que provas ilícitas sejam consideradas válidas se forem colhidas de boa-fé e a hipótese de prisão preventiva para a recuperação de bens desviados. É necessário separar o joio do trigo, diz o relator Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, referindo-se à punição para o Caixa 2. Há uma proposta para que haja distinção entre a prática de não declarar recursos à Justiça Eleitoral e o recebimento de propina. Os deputados têm discutido o tema em encontros reservados com advogados. Olha, isso aqui é conversa fiada. Por que se é obrigatória a prestação de contas, se não prestou conta, companheiro? Não é por esquecimento, não. Isso que não, olha, o fulano ali deu R$1 e ele esqueceu de botar R$1 porque é um valor insignificante. Não, os caras vão esquecer 1 milhão, 10 milhões, então vão esquecer cifras altas. Outra coisa, quem não está querendo fazer uso eu não estou querendo fazer uso de Caixa 2. Eu não estou querendo fazer uso de propina. Por mim, pode botar até a pena de morte para isso aí. Por mim. Agora, quem não tem certeza de que não vai entrar nesses caminhos aí, quer que dê uma bala com bastante açúcar para eles.
Falando a verdade. E articula-se no Congresso movimento para incluir alguma anistia a políticos envolvidos em corrupção. Ó, agora querem anistiar quem... Companheiro, o que é isso, companheiro? Anistiar a corrupção? Isso não existe. Porque o ato de corrupção é tentativa de homicídio. Ah, como assim? Porque cada real que participa de um movimento de corrupção, de um ato de corrupção, é um real a menos para construir estradas, é um real a menos para construir escolas, é um real a menos para construir hospitais, é um real a menos para educação, para segurança, é um real a menos para segurança. E na hora que você não tem segurança e você não tem saúde, você morre. Então, na medida em que a corrupção tira desses setores dinheiro, está fazendo com que o povo seja alvo da morte. Então, tentativas de serem atingidos pela morte. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos. 12 horas e 45 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva.
Através do SESI, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12h49 é a hora certa em Rondônia. Agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12h49 com 45 segundos é a hora certa em Rondônia. A campanha eleitoral começa hoje oficialmente em todo o Brasil. Com duração menor de 45 dias e pouco dinheiro, candidatos à Prefeitura do Rio iniciam as atividades de rua com agendas que reforçam suas marcas pessoais, levantando bandeiras como saúde, segurança e direito das mulheres. A Justiça Eleitoral recebeu o pedido de registro de 238 mil candidatos a prefeito e vereador em todo o Brasil. Também começa no Rio com essas atividades e começa em Rondônia. Nós temos 52 municípios, não é isso? 52 municípios, todos aí se mexendo com vista às eleições do próximo mês de outubro. Tem gente querendo ficar, tem gente querendo entrar e tem gente querendo voltar. Tem uns que deviam ter vergonha na cara, né? Vergonha na cara e ficar bem longe do povo, porque já estiveram no lugar de governar, já estiveram no lugar de realizar, de construir, de servir o povo e serviram somente a eles mesmos. Ao povo, nunca. Falando a verdade. O juiz Sérgio Moro abriu ação penal contra o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e mais 13 alvos da Operação Abismo, etapa da Lava Jato que investigou propina em obras do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. Ferreira é o terceiro tesoureiro do PT a virar réu. João Vacari Neto, que lhe sucedeu, já foi condenado em 2 ações. Delúbio Soares, condenado no Mensalão, é réu em processo de empréstimo fraudulento. Gente, que coisa! Fica difícil da gente entender que um partido político ofereça agasalho para pessoas com esse comportamento que queimam o partido, queimam o movimento partidário. Mas ficam lá, porque naturalmente sempre sobe um pouquinho para fulano, sobe um pouquinho para ciclano, né? Redução no horário político vai ser pela metade. Redução será no horário eleitoral fixo dos que disputarão as prefeituras na comparação com 2012. Por outro lado, o número de inserções aumenta. Será que trocaram 6 por meia dúzia? Os candidatos a prefeito terão neste ano metade do tempo de exposição no horário eleitoral fixo, no rádio e na televisão, em comparação com a eleição de 2012. Em compensação, eles terão direito a mais inserções. Peças de 15 ou 30 segundos que são exigidas ao longo da programação das emissoras. Com o alegado objetivo de cortar custos, mudanças na legislação eleitoral feitas no ano passado reduziram de 45 para 35 dias a duração da propaganda eleitoral no primeiro turno. Além disso, o horário eleitoral fixo dos concorrentes à prefeitura foi cortado de 90 minutos por semana para 60.
O tempo total do horário fixo vai cair de 19 horas e 30 minutos para 10 horas no decorrer de toda a campanha. Diminuiu. Vai ser melhor. Agora, devia ter um canal específico para isso. E quem tivesse interessado em saber quem é candidato e o que pensam os pretensos candidatos, ia lá e sintonizava, né? E preferencialmente um canal público, uma TV educativa, uma rádio comunitária, esse pessoal que não paga nada ao governo para ter o seu canal, né? Eu acho que essa seria uma boa pedida. Não forçar que todo mundo tenha naquele horário ou apagar o seu aparelho ou assistir aquela ladainha. Falando a verdade. 12 horas e 54 minutos. 12 horas e 54 minutos é a hora certa em Rondônia. O deputado Eduardo Cunha continua insuperável no que faz de melhor: manipular políticos e jornalistas. Funciona assim. Ele encarrega um político amigo de plantar a notícia de negociação do seu acordo de delação premiada por sentir-se magoado ou esquecido. O objetivo é assustar e reagrupar os aliados. Se a notícia plantada surtir efeito, ele então publica no Twitter um desmentido veemente. Agora, os desmentidos do seu Eduardo Cunha a gente já conhece. São tão verdadeiros que ele está na ponta da espada. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Buenos dias, Majestade! Acorda, macacada! O Usain Bolt das nossas pistas, maravilhoso! Ipom da nação! Ipom da nação, é isso aí! Presidente, pois não. Eu sei que você tem predestinados hoje. Olímpicos! Predestinados olímpicos, então vamos a eles. Sim, olha aqui. Chinês que ganhou medalha de bronze em salto ornamental. Kim Kai. Quem, né? E caiu lindo. Kim Kai. Outro, vai. Técnica de futebol feminino da África do Sul. Vera Pau. Essa menina tem que andar na linha. Na realidade é uma antipredestinada, né? Completamente. Técnica de futebol feminino chamada Vera Pau. Agora, Excelência. Com W no final. Agora, Excelência, tem aqui um predestinado que é uma nova categoria. Tem o predestinado, tem o predestinado olímpico e tem o antipredestinado. Hoje começa uma categoria inaugurada pelo seu eleitor do PGN, o Partido da Genitália Nacional, Edgar Santana, do Rio de Janeiro, que é o predestinado do amor. Solta aí a trilha sonora, por favor. Querido presidente José Simão, tenho um amigo que é um predestinado ao amor. Ele está namorando há apenas uma semana e já está perdidamente apaixonado. O nome dele? Glauber Gama. Glauber Gama na cama. Tá gamadão. Glauber Gama é anos 80. Não, muito. Sabe aquele namoro que começa e em 3 dias você acha que a vida não existe? Que, aliás, é muito comum, mas enfim, é o Gama. É o Gama. Não, tá gamado é anos 80. Novidades no mundo do Pokémon. Breaking News! PGN! O PGN anuncia uma linha de novos produtos Pokémon. Saiu
pokécorno. Como é que é o pokécorno? É aquele que sai pra caçar Pokémon e a mulher fica transando com o Ricardão. E o Ricardão caça a patroa. Exatamente. Não, e se pegar o Ricardão no armário, vamos dizer, a mulher pode dizer, esses Pokémon se escondem em cada lugar. Não, meu amor, é um Pokémon. Pokécorno, né? Agora, como é que aconteceu com um amigo seu que foi... Um amigo meu saiu com 2 filhos pra caçar Pokémon. Um pisou numa Pokébosta e o outro bateu a cabeça num Poképoste. Pokémerda, hein? Aí me falaram, o Pokémon brasileiro é o Tatu. Por quê? Eu falei, não, Pokémon brasileiro é o Cerveró. Tem placa aí, presidente? Sim, por causa dessa Pokémon mania. Um barzinho botou a placa assim: não temos Pokémon, se peguem entre vocês. Hasta amanhã, excelência. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade dessa terça-feira hoje, não é isso? Com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta, eu e vocês. Até lá, um abraço, boa tarde, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.